Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço aos anjos guardiões. O objetivo desse comentário de sábado é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para todos, né? Vibrações positivas para os idosos, né? Para os enfermos, né? Cure as suas enfermidades, vibrações positivas para os sofredores necessitados inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço paz, né, para todos os países do planeta Terra, paz para o Brasil, né, paz para o Rio de Janeiro, paz presidente Lula, paz presidente Trump, que o coração dele amoleça, né, em relação à disputa de poder, porque todas as vezes que ele faz dessa forma, ele vai desarmonizar o planeta, desarmoniza o planeta, né? Então, peço muita paz para ele. Peço paz para todos os presidentes, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos no fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão, resiliência, resignação, perdão, aleluia, amém. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, né? Psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compra para estudar. E quem não tem e não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O comentário de sábado de hoje, ele é a espiritualidade. Mas antes, eu vou passar um pequeno vídeo do Geraldinho, onde ele está falando sobre espiritualidade, né? Então, deixa eu pegar aqui. Nós estamos falando a aula de André Luiz e já chegamos a relacionar espiritismo e epigenética. Semana passada a gente trouxe alguns cientistas que avançaram nesse conhecimento. Hoje a gente vai começar com uma mente simplesmente brilhante, que é o Dr. Harold Cunningham. O currículo dele é assim, impressionante. Eu fiquei assim, horas só admirando o currículo desse homem, né? Ele é uma pessoa que vai, no final do século XX e no século XXI, provar pelos estudos científicos que ele desenvolve nos Estados Unidos, na Arábia Saudita e na China, essas questões, e também na Suíça, na Áustria, essas questões que André Luiz já nos colocava lá atrás, desde a década de 1940, sobre a espiritualidade ser fator preponderante para diminuir a depressão. Também a espiritualidade é fator determinante na sociedade para a diminuição de suicídios, de ataques contra a própria vida. Ela também colabora, segundo prova os estudos científicos do Dr. Harold, ela colabora com
a diminuição do abuso de álcool, de entorpecentes, de drogas. Ela melhora a imunidade física do indivíduo. Olha que beleza. Ela é capaz de dar ao indivíduo mecanismos de controle, de força para superar a sua própria dificuldade imunológica. Então ela fortalece o sistema imunológico humano e ela é capaz também de diminuir a incidência de AVCs e de IANs. Então veja, é muita coisa, né? Isso aqui não é isso. Tudo isso André Luiz escreveu por Chico Xavier. Tudo isso. Na década de 40, de 50 e de 60. 30 anos de psicografia de Chico Xavier, que naquela época era simplesmente, perante os cientistas materialistas, uma viagem, né? Uma viagem espiritual, sem comprovação científica nenhuma. E hoje, gente, nós podemos dizer que nós vivemos no século XXI com a comprovação científica disso, de trabalhos extraordinários, citei alguns semana passada, hoje nós estamos começando com o Dr. Eric Koenig aqui. E quem é ele, né? Ele é o diretor do Centro de Espiritualidade, Teologia e Saúde do Centro Médico da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Tá? Já recebeu 2 grandes... Então, vamos aqui entender, né, a espiritualidade. Eu só passei esse vídeo de introdução falando de espiritualidade, né? A espiritualidade em si, o que ela faz conosco de nos ajudar em combater determinadas enfermidades, determinadas aflições que nós possamos ter. Então vamos entender a espiritualidade, né? Então, a espiritualidade, o que é? É o amor em movimento. Quando eu tenho esse amor em movimento, né, eu vou estar praticando a espiritualidade. E a espiritualidade, ela não é a religião. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade de entendimento. Ela não é religião, né? Você não precisa estar dentro de uma escola religiosa para praticar espiritualidade, né? Hoje, dentro dos centros médicos, você tem grupos de médicos já trabalhando a espiritualidade, como esse médico aí, esse médico americano. Ele prova tudo isso aonde? Num país altamente materialista, que é os Estados Unidos, né? Ele é um americano e ele prova o bem que a espiritualidade traz. Mas como a gente vai trabalhar esse amor em movimento, né? Esse amor em movimento, eu vou trabalhar a caridade, eu vou trabalhar o respeito, né? Eu vou trabalhar a sinceridade, eu vou trabalhar o perdão, né? Então, você imagina uma pessoa que ela só guarda só raiva, ela nunca consegue perdoar, ela vai sintonizar para ela o quê? Várias doenças, né? Porque ela está com esse problema que ela não consegue perdoar. E quando ela trabalha a espiritualidade e ela vai começando a perdoar, ela vai se sentindo bem, né? A indulgência, né? O que é indulgência? É delicadeza ao próximo, é não fazer julgamento do próximo, né? Então você sabe que aquele seu próximo ele está com problemas, então você não julga ele, você está sendo indulgente com ele, né?
fazer a benevolência, ser benevolente ao seu próximo. Quando você é benevolente ao seu próximo, você está praticando duas caridades, né? Você está praticando a caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela que a gente dá alguma coisa, comida, dinheiro, dá roupa, dá alguma coisa para a pessoa. É a caridade material. A caridade espiritual, moral, né, é quando você dá atenção à pessoa, quando você faz prece para essa pessoa, quando você perdoa essa pessoa, né? Você está fazendo a caridade moral, né? É quando você não faz nenhum julgamento sobre aquela pessoa, você está fazendo o quê? A caridade moral, né? Quando você tem as suas atitudes em relação a qualquer coisa ou aquela pessoa, você está fazendo caridade moral, né? Os seus pensamentos também, né? As preces, né? Dando palavras de consolos para quem está necessitando naquele momento, né? Você está fazendo a caridade moral, né? Então, quando você pratica a benevolência, você está praticando duas caridades. Então, vou pegar um exemplo aqui de caridade material e moral. Então, uma pessoa na rua lhe pede um dinheiro para você comprar para comprar comida, você compra comida para ele e tal. E você dá para ele, você está fazendo a caridade material. Ou dá, sei lá, uma roupa para ele, dá alguma coisa para ele materialmente. E você começa a ouvi-lo sem fazer julgamento, né? Você ouve ele, né? Dá atenção para ele, né? Vai interagindo com ele. Você está fazendo a caridade moral, né? Então você está fazendo o quê? Você está praticando a benevolência, porque você praticou a caridade material e a caridade moral, né? Eu faço um trabalho com moradores de rua, né? Então eu ajudo quando eu posso ajudar com comida, quando eu não posso, eu não ajudo. Então, parou um morador de rua, ele é morador mesmo, ele é um pedinte morador mesmo, ele mora na rua, não mora em favela nem nada, ele mora na rua, ele é todo sujo e tal. Ele me parou, né, para conversar comigo, eu comecei a interagir com ele. Ele me viu de branco, perguntou qual era a minha profissão, achando que era médico, eu falei que não. Mas que ele não entendeu direito, né, qual que eu tinha falado para ele, ele falou que ele gosta muito de informática, estava pensando que era alguma coisa. Ele começou falando tudo, falando Bill Gates, né, sobre tudo de informática, né. Como ele ali, eu não quis entrar em detalhe, mas aí eu analisei ele de que forma. Que ele vem, ele foi um intelectual, ali deve ser a questão de drogas, ele se meteu com drogas e foi morar na rua, né? Mas ele teve o lado intelectual, porque os outros não se expressam igual a ele, falando muito de informática, do jeito que ele falou, né? Com detalhes técnicos, né? Então, eu comecei a dar atenção para ele, eu comecei a interagir com ele, falar alguma coisa com ele. Então, quando a gente eu dar alguma ajuda, né, eu ali só fiz com a caridade moral. Mas se eu desse alguma ajuda para ele, de alimento que às vezes eu dou, alguma coisa para ele comer, né, eu estou fazendo a benevolência, né? Então, é isso que nós temos que fazer, nós temos que pegar a espiritualidade e trabalhar ela, né? Ali o Geraldinho, ele coloca... faz aquela colocação das que ajuda quem quer praticar o suicídio, quem depressão, né, ajuda vícios de álcool, de bebida, até vício de sexo também. Então a espiritualidade ela ajuda tudo, e ela ajuda também nos relacionamentos também, porque todos os relacionamentos que têm divergências, né, essas divergências, como o André Luiz já trouxe, né, através da aula lá do nosso lar, essa divergência, porque a maioria dos casais estão juntos em prova e expiação, né? O que seria prova e expiação? Significa que eles têm divergência em encarnações passadas, só que Deus coloca ele juntos nessa encarnação, para eles encontrarem o quê? A convergência. Porém, eles não conseguem ainda, né, pelo grau evolutivo deles,
trabalhar essa convergência, eles conseguem externar a divergência entre eles. Então toda hora tem conflito entre eles. As separações são inevitáveis, né? Por quê? Agora, aqueles casais que são afins de relacionamento, é aqueles que não brigam, então aí tem uma duração duradoura ou até a morte os separe. Mas nós podemos trabalhar, tá? Casar no relacionamento de prova e expiação, trabalhar a espiritualidade. Mas trabalhar a espiritualidade de quê? Não é só com o próximo, com eles mesmo na relação, ser indulgente com ele, com cada um, respeitar cada um, não cometer adultério. Quando a gente fala assim indulgente, a gente não vai assim, um fala uma coisa, outro fala outra. Você vai diminuindo essas ofensas morais entre eles, né? E ao mesmo tempo procurando que cada um não ofenda um outro, né? Trabalhando respeito, trabalhando perdão, né? Fazendo caridade um para o outro. E daí transformando, né, essa espiritualidade externamente para quem? Para os próximos, né? Falando assim, ó, hoje vamos trabalhar numa comunidade, sei lá, vamos trabalhar numa entidade, trabalhar no orfanato, levar amor e carinho para aquelas crianças que estão ali sem amor e carinho paterno e materno, né? Amanhã vamos para um asilo visitar os idosos, que tem muitos idosos lá, dos filhos ingratos que deixam os pais dentro dos asilos, né? Então, essa vibração vai diminuindo essa divergência deles e eles vão tendo sempre o quê? Uma convergência, né? Esse é um trabalho que a espiritualidade pode ajudar essa pessoa, porque é o amor em movimento. A espiritualidade é o amor em movimento, né? E a caridade, todas essas virtudes pertencem ao amor. E que se você colocando esse amor em movimento, que é a espiritualidade, você vai ser curado de tudo. Então, no relacionamento também, a espiritualidade também ajuda, né? Praticando neles, depois eles externando isso para as pessoas, estudando também, fazendo culto lá e outros detalhes, né, que vão ajudá-los nessa convergência, né? Então é isso aí. Então eu não tenho mais nada para falar sobre a espiritualidade, eu só queria trazer esses detalhes, né, da espiritualidade. Então passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo é de levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. O objetivo foi atingido, né? Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.